Flúor. A gente ouve falar dele o tempo todo, né? Tá na água, na pasta de dentes, mas afinal, o que ele realmente faz e por que existe tanta polêmica em volta desse assunto? Bom, hoje, para tirar essa história limpo, a gente vai mergulhar fundo no guia oficial que o Ministério da Saúde publicou em 2024 para entender de uma vez por todas o verdadeiro papel do flúor na saúde pública aqui do Brasil. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa vendo a história de sucesso do Brasil com o flúor, depois vamos entender a ciência da coisa, como ele de fato protege os dentes. Na sequência, a gente vê como ele aparece no nosso dia a dia e, claro, vamos colocar na balança os benefícios e os riscos, para no fim a gente chegar a uma conclusão bem clara. Para começar, vamos direto ao ponto. A fluoretação da água é, sem exagero, uma das maiores e talvez uma das menos celebradas conquistas da saúde pública brasileira. É uma daquelas medidas que, de forma silenciosa, transformou a saúde bucal de milhões e milhões de pessoas. E quando se fala em milhões, olha só esse número, 76%. É a fatia da população brasileira que hoje recebe água com flúor. Em termos de escala, isso coloca o nosso sistema entre os maiores do mundo. É gente pra caramba. E essa história não começou ontem, não. A jornada iniciou lá em 1953 e se tornou lei em todo o território nacional em 1974. Ou seja, estamos falando de uma política de Estado super consolidada, com décadas de resultados. E aqui uma citação do próprio guia vai direto ao ponto. Não é verdade que quanto mais flúor, melhor. E também não é verdade que qualquer quantidade de flúor faz mal. O que isso quer dizer? Que o segredo não está nos extremos. O segredo está no equilíbrio, na dose certa, aquela que é baseada em muita ciência. E por que essa discussão voltou com tudo agora? A resposta, infelizmente, é bem conhecida: fake news. O próprio Ministério da Saúde reconhece que a onda de desinformação nas redes sociais tornou necessária a atualização deste guia. Ele funciona como uma ferramenta para trazer clareza no meio de tanto ruído. Ok, então a gente já viu a importância dessa política, mas a pergunta que fica é como, exatamente, o flúor protege os dentes? A ciência por trás disso é, na verdade, bem fascinante. E aqui está talvez a maior atualização no nosso entendimento sobre o flúor. Antigamente pensava-se que o principal era ingerir o flúor para ele fortalecer o dente de dentro para fora. Hoje, a ciência sabe que a mágica acontece do lado de fora. O principal benefício vem do efeito tópico, ou seja, do contacto direto e constante do flúor com a superfície do dente. Pensa assim, na superfície de cada dente existe uma batalha constante. De um lado você tem o ataque ácido. O açúcar que a gente come alimenta bactérias que produzem ácidos, e esses ácidos começam a roubar os minerais do esmalte do dente. Do outro lado, entra em cena a defesa do flúor. Presente ali na saliva, ele age como um escudo. Primeiro, ele dificulta a saída dos minerais. E segundo, ele ativamente ajuda a reconstruir o esmalte, trazendo minerais de volta e tornando a superfície ainda mais resistente que antes. Agora, um ponto fundamental. O flúor não é um passe livre para exagerar nos doces e não escovar os dentes, tá? Ele não impede que as bactérias se formem, nem que o açúcar vire ácido. A função dele é ser uma defesa química que interfere no dano que o ácido provoca. Por isso a higiene e uma boa alimentação continuam sendo essenciais. Certo, entendemos a ciência. Mas como isso se conecta com o nosso dia a dia? Onde a gente encontra esse flúor? Basicamente, de duas formas principais: na água que bebemos e na pasta de dentes que usamos. E o mais legal é que essas duas estratégias se completam. Pensa na água fluoretada como uma proteção de base, que está ali o tempo todo, em baixo nível, mas constante. Ela mantém o ambiente da boca sempre mais protegido. Já a pasta de dentes entra como um reforço pontual e poderoso. Além de limpar a placa bacteriana, ela entrega uma dose bem mais concentrada de flúor diretamente nos dentes. E na hora de escolher a pasta, o que é preciso saber? A recomendação da ciência é bem clara. É preciso procurar uma concentração de flúor entre 1000 e 1500 ppm. Abaixo de 1000 ppm, a eficácia contra a cárie já não é garantida. E claro, a recomendação é usar essa pasta pelo menos 2 vezes por dia, para combinar a limpeza mecânica da escova com a proteção química do flúor. Tudo bem, falamos muito dos benefícios, mas existe algum risco? A resposta é sim, e é fundamental falar sobre isso de forma bem transparente.
O principal risco se chama fluorose dentária. Mas o que é fluorose? É uma alteração na aparência do esmalte, que pode causar pequenas manchas ou linhas brancas nos dentes. O ponto crucial aqui é entender que ela só acontece pela ingestão de flúor em excesso durante o período em que os dentes estão se formando, o que vai mais ou menos até os 8 anos de idade. Depois disso, não existe mais risco de desenvolver fluorose. E quão grande é esse problema? A imensa maioria dos casos de fluorose no Brasil, cerca de 85%, é classificada como muito leve ou leve. São alterações estéticas tão discretas que o próprio guia afirma que elas não afetam a qualidade de vida. Os casos mais severos são uma pequena minoria. E aqui está a conclusão das autoridades da saúde. A balança é clara. A proteção massiva contra a cárie, que é uma doença que causa dor e pode levar à perda de dentes, supera, e muito, o risco de alterações estéticas leves no esmalte. Então, como minimizar esse risco nas crianças? O controle está na quantidade de pasta de dentes. Para os bem pequenos, até os 3 anos, a orientação é usar uma quantidade mínima, do tamanho de um grão de arroz. Já dos 3 aos 7, um pouquinho mais, o equivalente a uma ervilha. É uma orientação bem simples, visual e que faz toda a diferença para evitar a ingestão excessiva. E assim a gente chega à nossa reta final. Depois de passar pela história, pela ciência, pelas aplicações e pelos riscos, qual é então o veredito sobre o flúor na saúde pública do Brasil? Vamos recapitular os pontos mais importantes. Primeiro, o grande benefício do flúor é tópico, agindo na superfície do dente. Segundo, a fluoretação da água é uma medida segura, eficaz e socialmente justa. Terceiro, a pasta de dentes com a concentração correta é essencial. Quarto, o principal risco, a fluorose, é na maioria das vezes leve, estético e controlável. E por fim, um ponto crucial, o guia reforça que não existem evidências científicas de qualidade que liguem a fluoretação da água ou outros problemas de saúde sistêmicos. E a gente termina com uma reflexão. A história do flúor no Brasil é uma história de sucesso baseada em décadas de ciência e de resultados concretos. A questão que fica é, numa era com tanta desinformação correndo solta, como a gente, como sociedade, pode valorizar e proteger essas conquistas e continuar a confiar na ciência que comprovadamente melhora a vida de todo mundo?